Olá, papeleiras! Bem-vindas a um quadro novo aqui do canal, onde a gente vai fazer arte com muita fofoca. E hoje eu escolhi o bordado da Buendia pra gente poder finalizar aqui. Eu mostrei lá no meu Insta como que ele ficou e achei muito legal pra trazer pra vocês, porque é realmente uma prática artística que eu gosto muito. Esse tipo de prática ele serve muito como hobby para distração e tal, então funciona muito bem. E eu já vou aproveitar para contar para vocês a história de quando eu fui traída. Sim, Brasil, porque né, a gente sempre tem uma história de Gaia para contar. E essa daqui, apesar de não ser das melhores e ter sido comigo, vale de lição aí para quem tá entrando no mundo do amor ou querendo sair dele e tudo mais. Confesso para vocês que faz muito tempo que eu não abordo esse assunto, até porque foi um trauma bem forte na minha vida, mas para que outras mulheres não caiam na mesma, cá estamos, né, Brasil? Então, bora pra história. Eu não sei se vai funcionar do jeito que eu planejei, mas a minha meta aqui era contar a fofoca com vocês enquanto eu fazia o bordado. E como a imagem já explica sozinha, tá tudo bem assistir esse vídeo no mudo, caso vocês não queiram ouvir a parte da fofoca. Mas como pra mim é a melhor parte, então bora lá, né? Como vocês podem perceber, esse bordado aí eu já havia começado, tá o passo a passo lá no Insta. E agora é a vez da gente fazer as outras partes. Eu sempre conto os pontos porque fica bem mais fácil, e aí a própria imagem já vai contar pra vocês. Mas vamos lá. Quando eu tinha 12 anos, eu conheci o meu primeiro namorado. E foi assim, como eu era bem bobinha nesse sentido de tipo apaixonadinha, sabe? Eu acabei meio que vivendo assim o que eu sempre quis de história de amor, então eu me dedicava muito ao namoro. Eu achava que ele de fato seria o homem da minha vida. Minha família também gostava muito dele, tanto que a gente chegou a trabalhar junto no negócio do meu pai. E assim, à medida que as coisas foram se desenvolvendo, alguns sinais foram me dados de que uma hora ele ia fazer merda, mas eu quis ignorar, até porque eu acho que todo mundo já se iludiu uma vez. E é importante a gente pensar num cenário de uma adolescente de 12 anos que era super, 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 super fogueteira nesse sentido. Ou seja, eu queria logo namorar e assim, eu não pensei muito com quem seria. Quando eu conheci esse rapaz, ele já era mais velho que eu, ele tinha na época 16 anos. E por ele ser mais velho e gostar de mim e já topar o namoro meio que assim em pouco tempo, eu falei, cara, deve ser o cara que eu vou me casar. E a história foi se desenrolando, a gente teve muitos momentos incríveis. Eu diria que até assim, foi com ele que eu vivi coisas que eu estava vivendo pela primeira vez, se é que vocês me entendem. Então, isso também, é claro, foi um fator que fez com que eu permanecesse iludida por muito mais tempo do que eu deveria. Pausa só pra gente observar que o avesso desse bordado fica imperfeito e tá tudo bem, porque é assim mesmo, Brasil. Agora vamos voltar para a fofoca. No primeiro ano de namoro, a gente se deu super bem, no segundo também. Porém, no terceiro, as coisas começaram a ficar meio esquisitas, porque a gente estava vivendo momentos muito difíceis e muito diferentes nas nossas vidas. O meu pai tinha acabado de sofrer um acidente, meio que assim, perdido o emprego, então a gente estava meio que reconstruindo a vida, no sentido familiar mesmo e financeiro. E ele também tinha uma vida financeira bem complicada, então meio que a gente só podia se ver em casa e ia no shopping às vezes, mas era aquela coisa bem rápida de adolescente, até porque não tinha muito para gastar. E aí que as coisas começaram a degringolar, eu diria. Ele estava vivendo um momento que ele tinha conquistado a maioridade e eu ainda era uma adolescente que praticamente não podia fazer nada sem a permissão dos meus pais. Não, meus pais sempre foram muito rígidos com relação às minhas saídas, então eu precisava ficar mais em casa, não ia direito para balada, não fazia nada que uma adolescente da minha idade fazia. E eu não acho isso ruim, tá? Isso não é uma crítica. Mas é óbvio que isso me fez perder alguns momentos, inclusive com ele também. Foi uma fase onde o meu emocional não estava muito bom e eu acabei descontando muito isso em comida. Então eu acabei engordando bastante, isso fez com que minha insegurança fosse por água abaixo. O que me tornou uma pessoa muito dependente emocionalmente falando e que tinha ciúmes até da sombra. E, tipo, não era nem um ciúmes, era mais uma insegurança mesmo, sabe? Eu não sou uma pessoa ciumenta, mas naquele momento eu tinha tanto medo de perdê-lo que eu ficava, tipo, meu, e agora? Minha vida vai acabar se eu perder ele? Tipo, que graça que vai ter minha vida. E foi nesse naipe que meu namoro se afundou cada vez mais. Óbvio que ele não era um santo, que ele não era incrível, então hoje eu fico pensando, meu Deus, como, sabe, que eu fiz aquilo durar.
Mas vocês sabem como é um coração de adolescente apaixonada. E foi assim até mais ou menos os meus 15 para 16 anos. Quando eu fiz 15 anos, na verdade, para 16, estava entre os 15 e 16 anos, eu comecei a desconfiar dele, porque alguns sinais foram me dados. Calma que a gente já volta. Tô só trocando a cor da agulha, aliás, a cor da linha pro azul pra gente poder fazer a asinha. E nessa parte ficou um pouco cortado o vídeo, mas não tem problema, Brasil, eu juro que volta ao normal. Foi bem a época que os celulares começaram a se popularizar. Gente, eu estou muito velha, socorro. Então, assim, a gente já tinha celular, mas não tinha WhatsApp nem nada. O comum era trocar SMS e ligação. Então, tipo, as redes sociais, elas também eram, tipo, via computador. Obviamente, então, que a gente não tinha esse acesso tão, né, tão fácil ainda pelas redes sociais. E apesar da gente ter Orkut naquela época e ser via computador, eu lembro que a gente tinha algumas formas de esconder fotos nessas redes, né? Que no caso era o Orkut e o MSN. E eu sempre notava que ele escondia alguns álbuns, e isso me deixava muito intrigada, mas como eu falei pra vocês, eu era tão iludida e tapada que eu não percebia. Quando eu via uma foto mais ou menos suspeita, tipo, ele abraçado com uma pessoa, com uma menina que eu não conhecia, ou alguns comentários do tipo, tô com saudade em foto dele, ou tipo, você vai vir aqui em casa hoje de novo, eu meio que fingia demência e seguia com a vida. Péssimo, eu sei. A primeira pessoa a me alertar sobre ele foi minha irmã, mas como os dois não se davam bem, eu também meio que não acreditava nela, e por um bom tempo eu meio que ignorei todos os sinais que a minha irmã me deu, porque eu achava que era ela que estava implicando com ele. Então, assim, meio que a narrativa, eu tentava passar um pano para tudo que ele fazia. Eu quase me acho merecedora daquilo que aconteceu, de tão tapada que eu fui. Mas é que na época, eu lembro que a minha cabeça não funcionava como funciona hoje. Eu realmente achava que por eu estar maior e diferente, insegura, e ser, assim, uma pessoa tão abaixo da média, digamos assim, que eu me considerava na época, tava tudo bem, ele sentia atração ou desejo por outras pessoas. Mas é óbvio que isso dentro de um relacionamento fechado, que era o nosso acordo atual, não cabia. Até que um belo dia eu recebi uma ligação na minha casa, na casa dos meus pais, na verdade, a cobrar de uma menina procurando ele. Óbvio que eu não vou falar nomes, né? Mas a menina perguntou, falou, viu, o fulano tá aí? Eu preciso muito falar com ele. Falei, olha, aqui quem tá falando é a namorada dele, ele não está. O que você gostaria de falar com ele? Ela, não, é um assunto entre nós dois apenas. Eu lembro que nesse dia eu falei, tem alguma coisa errada. Já era mais do que tempo de eu perceber, mas nesse dia ficou muito claro pra mim que ele me escondia coisas. E quando eu confrontava ele, ele era sempre em estado de negação. Como eu falei pra vocês naquela época, era muito fácil você mentir e sumir, porque não tinha WhatsApp, não tinha nada disso do que a gente tem hoje. Então não era fácil, tipo, você reunir provas contra a pessoa, sabe? E as provas que ele tinha eram todas provas que ele podia contrariar com qualquer outro argumento. Mas depois desse dia eu fiquei muito esperta e comecei a vigiar os mínimos detalhes. Nessa mesma época, ele começou a querer fazer uns rolês que antes a gente não tinha, tipo, ir pra show, fazer várias coisas sozinhas com os amigos dele. E na maioria das vezes eu acabava ficando de lado. E isso também me acendeu vários alertas mesmo. Então, meio que o namoro começou a esfriar e eu também comecei a notar que ele estava cada vez mais distante. Houve um dia em que a gente marcou de se encontrar no shopping. Como a gente morava longe, né, a gente se encontrava às segundas, porque ele trabalhava comigo, trabalhava no negócio dos meus pais. Então, a gente só se via na segunda-feira, fora do trabalho, se a gente se encontrasse em algum lugar. A gente marcou no shopping, eu estava lá, eu esperei por 1, 2, 3 horas e ele não apareceu. Eu ligava, só caixa postal. Bom, chegou um ponto que, obviamente, eu fui embora, fui pra minha casa, não sabia o que dizer pros meus pais, porque meus pais sempre perguntavam, viu, você não foi encontrar com fulano? Falei, fui. E nisso a gente já tinha uns 4 anos de namoro, então, tipo, era muito vazio da parte dele fazer uma sacanagem nessa altura do campeonato sem terminar. E era isso meio que me deixava com o pé no chão, no sentido assim, cara, tenta mais um pouco, porque você vai estragar um relacionamento de tantos anos, vai acabar sozinha, sem ninguém, ninguém vai te querer. Enfim, foi nesse naipe o meu pensamento. Vocês estão conseguindo ver essa asinha que linda que ela tá ficando? Eu tirei do bastidor só pra facilitar a vida, porque, gente, é muito difícil finalizar no bastidor. Mas dá tranquilo pra você repor depois.
Bom, voltando, né? E quando tudo isso foi acontecendo, eu fui cada vez mais entendendo que eu precisava provar pra mim mesma que eu estava certa em terminar com ele e que eu tinha que seguir a vida. Só que a minha falta de coragem, a falta de coragem dele também, porque parecia que ele me dava provas o tempo todo pra eu terminar. Acho que até um ato meio de covardia, fora todos os outros, mas enfim, né? Não iremos entrar nesse mérito. Então, assim, eu fui enrolando e levando. Até que um dia, numa visita qualquer que eu fiz na casa dele, eu encontrei com uma das minhas amigas da época. Literalmente encontrei ele, tipo, no pega com ela mesmo. Eles estavam na garagem da casa dele. Eu só parei com o carro, eu vi. Eu não falei nada naquele momento, que eu fiquei muito abalada. Eu voltei para minha casa, fingi que não tinha acontecido nada, porque eu não queria dar essa explicação para ninguém, e liguei para ele. Por que que eu liguei, Brasil? Porque era idiota? Não tem outra explicação. Mas eu liguei e falei pra ele, olha, eu acabei de estar aí na sua casa, eu sei que você está com a fulana, eu vi vocês se beijando, e ele negou tudo, absolutamente tudo. A fulana em questão era amiga minha, não era das melhores, mas era uma amiga, e obviamente se provou que não era das melhores mesmo. E no fim eu fiquei muito, muito, muito chateada, não só pela traição, porque era um namoro longo, mas principalmente porque eu também tava perdendo uma amizade. E como eu tava há 4 anos namorando com ele, 4, 5 anos, era meio que assim, ele também era meu círculo de amizade. Então, mais uma vez eu me vi nesse impasse de estar sozinha, de estar sem namorado, sem um amigo, com uma amiga que foi super falsa comigo. Óbvio que a culpa é muito mais dele do que dela, não tô passando pano pra ele não, porque realmente aí o mais errado era ele. Mas por ela me conhecer, por a gente ter uma amizade, enfim, acho que ela deveria ter respeitado também. Mas, como eu falei pra vocês, o errado da situação foi com certeza ele que tinha um compromisso comigo. Quer dizer, pelo menos eu pensava que tinha, né? Só que o mundo não gira, ele capota, né? E eu, como boa taurina, eu sei me vingar muito bem. Então, obviamente, que eu acabei pegando os amigos dele. E assim, arrependimento zero, porque era o mínimo que ele merecia, sabe? E eu só peguei mesmo pra me vingar, não peguei porque eu queria, não. Mas tá valendo. Na época eu também não tinha uma cabeça boa como eu tenho hoje, né? Pra ter percebido os sinais, ter agido a tempo antes de tudo isso acontecer. Mas isso também foi bom pra minha lição, porque eu era uma pessoa que eu me dedicava muito ao amor. Desde muito pequenininha, assim, tipo, desde os meus 10 anos que eu tive minha primeira paixão, que eu fui super precoce nesse assunto, eu meio que, assim, fazia cartas, eu me doava mesmo. E a partir desse dia, dessa traição, eu falei, não, ninguém vai ter mais de mim do que eu mesma. E a partir do momento que eu decidi ser por mim e pra mim, a minha vida mudou estrondosamente. Porque eu não conseguia mais aceitar um relacionamento bosta, não conseguia aceitar qualquer coisa, sabe? É óbvio que o Bonito depois se arrependeu, perguntou se haveria como a gente se corrigir, mas eu já tava tão achando ele um merda que não tinha volta e não tinha por que voltar depois de tudo que ele fez. Afinal, quem faz uma vez faz 2, 3, 4, né? Pelo menos isso é o que eu penso. Mas depois desse dia, como eu falei pra vocês, a minha vida ela se tornou uma vida dedicada a mim mesma. Então eu fui estudar, fiz a faculdade, me encontrei na profissão de professora e a minha vida começou a dar certo. Depois de uns 3 ou 4 anos desse relacionamento, de curtir muito a vida, porque eu não quis namoro por um longo tempo. Mesmo que eu não encontrava alguém legal, eu não queria mais. Aí eu passei a me dedicar pra mim e passei também a tratar os relacionamentos não como prioridade. Aí 3 ou 4 anos depois eu conheci o Rafa, que é o meu atual esposo, e tudo foi, obviamente, muito diferente daquele relacionamento. Mas por que eu tô falando do meu relacionamento atual? Porque eu nunca mais consegui, nunca mais, gente, acho que é pro resto da vida. Eu nunca mais consegui ser a Patrícia fofa e apaixonada e dedicada e romântica que era. Às vezes, eu sinto falta de ser uma pessoa um pouco mais carinhosa, porque eu sou muito direta hoje, sou muito intensa, mas sou muito direta, sou muito sincera e eu não aceito meio termo, sabe? Eu acabei sendo uma pessoa que quando o café esfria eu jogo fora, eu não sei pôr no micro-ondas e esquentar. E eu acho que isso valeu pra mim como forma de aprendizado mesmo. Ai, gente, olha como a abelhinha ficou linda, já coloquei o lacinho e pá, bastidor fofo no jogo.
Bom, mas é isso, essa foi a fofoca. Já me contem aqui nos comentários se vocês curtiram esse tipo de quadro. Essa história, ela não é inventada, Brasil, ela é sobre a minha vida. Afinal, senão não seria fofoca, né? Seria continho, e vamos combinar que se fosse pra contar mentira, eu contava uma mais legal que eu não me ferrasse.